Povo de Deus, boa noite na graça e na paz do Senhor. Chegamos nesse que é o 36º dia, buscando uma parceria real com o Espírito Santo. Uma parceria de impacto, uma parceria que gere mudança, uma parceria que traga renovo sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Glória a Deus. Faltando 4 dias para nós terminarmos esse período, intensificando em oração, intensificando em busca, em jejum, intensificando a nossa vida em Deus, né? E aguardando coisas novas vindo da parte de Deus para a nossa vida. Então hoje, irmãos, eu quero falar algo muito importante. Os parceiros do Espírito Santo, eles precisam ter uma visão além do alcance. Uma visão não com uma visão natural, uma visão que o mundo dá, ou uma visão que parece ser a que nós estamos vivendo de forma real. O parceiro do Espírito Santo, ele precisa enxergar além. Entender que quando nós enxergamos além, nós vivemos aquilo que nós enxergamos pela fé. Ora, pois, a Bíblia vai dizer que nós precisamos viver não por vista, mas por fé. E o parceiro do Espírito Santo, ele consegue ver isso. Ele consegue ver isso. Vou ler 3 textos com os irmãos e nós vamos entender mais ou menos sobre isso. O primeiro texto e o segundo texto. Não, o primeiro texto nós vamos ler no Velho Testamento. O segundo nós vamos ler no Novo Testamento. E o terceiro nós vamos ler de novo no Velho Testamento. Então, primeiro vamos lá em Números, no capítulo 13, a partir do verso 26. Aqui vai falar sobre um relatório que os espias que foram espiar a terra de Canaã trouxeram para o povo de Israel. Então, ouçam bem. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra, e deram a seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão os frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós e a eles, e a nós a eles. Presta bem atenção, irmãos, eu quero que você entenda esse texto. Eu vou um pouco antes para que vocês entendam. Vou contar a história. Deus promete uma terra para o povo, a terra de Canaã, né? A famosa terra prometida. E eles chegaram próximo agora. Então Moisés, antes de mais nada, fala para eles: olha, vou enviar um de cada tribo, vão lá e vejam se realmente a terra é aquilo que nós almejamos ou que creiamos que seja. E eles foram. Desses 11 homens que foram até a terra, 9 deles vieram com um ponto de vista e 2 com outro ponto de vista, né? O dos 9 estava dizendo o seguinte: olha, a terra é boa, trouxemos frutos dela. Realmente é tudo aquilo e mais um pouco daquilo que nos foi prometido. Porém, e quando entra o porém, a situação muda, né? Ele vai dizer: a situação na terra é que os muros são altos,
Lá vivem os descendentes de Anak. Quem não sabe quem é os descendentes de Anak são os gigantes, né? Lá o povo é numeroso. Nós, quando olhamos para ele, nos sentimos gafanhotos. E ele, quando olha para nós, também nos veem como gafanhotos, de tão pequeno que nós somos diante deles. Então, eles trouxeram um ponto de vista que era um ponto de vista real do que estava acontecendo no mundo físico com eles. Eles foram ver e voltaram frustrados, não pela terra, mas pelo que a terra apresentava de problema, até que eles conseguissem assumir aquela terra como recompensa, como promessa de Deus na vida deles. Porém, dois tiveram um outro ponto de vista, são eles, Josué e Caleb. E a Bíblia vai dizer que Josué e Caleb, ou Caleb se levanta, faz eles se calarem e diz o seguinte, presta bem atenção, povo: vamos nos mover a tomar aquela terra, porque sairemos de lá vencedores. Qual era a certeza de Caleb e de Josué? Era a promessa de Deus, não a força do braço deles. A promessa de Deus era que Deus iria dar aquela terra para eles. E eles confiaram naquilo que Deus falou para eles. Então, o ponto de vista deles não era de um derrotado, e sim de vencedor, não pela força deles, e sim pela força do Deus que prometeu a eles. O parceiro do Espírito Santo, ele não fica focado naquilo que está acontecendo de ruim na vida dele, ou a situação em volta, a situação real em volta, física em volta, mas ele tem uma visão espiritual do que vai acontecer. Deus prometeu, Deus vai cumprir, certo? Eu quero ler um outro trecho com vocês, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35, né? Jesus está dentro de um barco junto com os seus discípulos, e é mais ou menos a mesma coisa, vai dizer assim, naquele dia, capítulo 4 de Marcos, a partir do verso 35, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Assim como estava, outro barco também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ele estava enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalme-se. E o vento aquietou-se e fez uma completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Maravilhoso. Deus é bom demais, glória a Deus. Irmãos, nós acabamos de ler um outro trecho que relata parte daqueles 11 que lá na terra, né? Daqueles 11 que lá na terra não viram de um ponto de vista correto pela fé. Agora nós fomos para o Novo Testamento e vimos a mesma coisa, não com as mesmas pessoas. Aqueles homens foram acometidos de grande tempestade, de um vendaval terrível, e o barco ficava chacoalhando e eles começaram a temer, mas esqueceram de que eles estavam servindo a um Deus vivo e que eles estavam sendo guiados por Jesus aqui na terra, e que Jesus tinha uma promessa, que precisava continuar o evangelho através deles. Então nada iria acontecer com eles. Então eles vão até Jesus e eles vão falar para Jesus, mestre, não te importa que morramos? Quer dizer, a esperança deles já não existia. Estava que nem a esperança daqueles 9 lá quando foram espiar a terra, já não existia. Não existia. Olha, não dá pra gente, o mar vai nos submergir. Olha, os gigantes vão acabar com a gente, nós somos como gafanhoto. O ponto de vista é de pessoas que não são parceiras do Espírito Santo, de pessoas que são envolvidas pelos problemas, de pessoas que são colocada no canto, colocada, pressionada pelos problemas.
Pessoas que conseguem olhar pelo ponto de vista humano, mas não conseguem ver o que Deus pode fazer. Jesus se levanta, Jesus repreende o mar, repreende o vento, e há uma completa bonança, e Jesus fala assim: até quando vocês vão ficar sem fé? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não conseguem entender que o crente, que o parceiro do Espírito Santo vive pela fé? É a fé que nos move, é a fé que nos faz crer que Deus vai realizar grandes coisas através de nós. Sabe? Homens que mudaram e marcaram um tempo, eles precisaram ser movidos pela fé. Tiveram uma ordem, receberam a ordem, saíram da zona de conforto, foi para uma zona de confronto e são lembrados até hoje pelos grandes feitos que tiveram. Quero voltar a ler com vocês agora algo no Velho Testamento, em 2 Reis, no capítulo 6, no verso 8. Vai dizer algumas coisas, um texto até que os irmãos conhecem, sobre Eliseu e Geazi. Vai dizer: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo por lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava suas devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou: vocês não vão me apontar qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu fala em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, desculpe, irmãos, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Quando saía, via uma tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Então exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão com nós ou conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então Eliseu orou: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu a colina cheia de cavalos e carros ao redor de Eliseu. Presta bem atenção, irmão. Isso aqui é uma outra história, onde tinha um representante daqueles que estavam lá para espiar a terra, e esse mesmo representante também era um representante dos discípulos que estariam lá no mar, que estava sacolejando. Um representante por quê? Porque ele também estava olhando com os olhos naturais, com os olhos que conseguem enxergar só problema, não conseguem ver além do problema. Eliseu já falou para ele assim: olha, não te preocupes, porque o que está conosco é maior do que o que está com eles. Eliseu já conseguia ver, porque Eliseu era parceiro de Deus, era parceiro do Espírito Santo. Quem é parceiro do Espírito Santo consegue ter a visão além do alcance. Ele não se prende à visão regional, aquela visão que ele está tendo ali de problema. Ele vê o livramento lá na frente. Então eu quero te convidar a você abrir os seus olhos espirituais e não contemplar o problema na sua frente, mas você contemplar a salvação que o seu Deus tem para a sua vida, a libertação que o seu Deus tem para a sua vida, o livramento que o seu Deus tem para a sua vida e a vitória que ele tem para a sua vida. Quando você só contempla aquilo que está na sua frente, você entra em desespero. Olha o que Eliseu, o moço de Eliseu falou: ah, meu Senhor, o que faremos? Olha os que os discípulos falaram lá na frente para Jesus: não te importa que morramos. Olha o que os outros representantes das tribos falaram lá atrás no Egito: são muito grandes, nós olhamos para eles e nos sentimos como gafanhotos, e eles olham para nós e nos vê como tal. Quer dizer, quando você vê o problema na simplicidade ou na pequenez daquele momento, você se abate e a sua fé se desfalece. Mas quando você é parceiro do Espírito Santo, você consegue ver além do alcance. Caleb se levanta e fala assim: olha,
Não te preocupa, vamos lá e vamos avançar e tomarmos aquela terra. Jesus se levanta, repreende o mar e a tempestade e há uma completa bonança. Eliseu ora por ele e em volta deles ele consegue contemplar cavalos e carros de fogo. Eliseu falou, maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então quem tem parceria com o Espírito Santo não se prende à visão terrena. Quem tem parceria com o Espírito Santo consegue contemplar o que Deus tem para a vida dele. Então é isso que eu falo para os irmãos e deixo essa palavra de incentivo para você nesse 36º dia. Peça para que o Senhor te mostre com a visão além do alcance aquilo que você precisa ver. Deus te abençoe, Deus prospere a sua vida, os seus passos e que Deus abra os seus olhos espirituais para que você contemple a salvação que Ele tem para a sua vida em nome de Jesus.